Olá, segundo ano, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aí na semana 1 do PET volume 7, mas nessa semana, neste vídeo, eu vou fazer para vocês a correção da semana 1 e semana 2. Você pode, inclusive, depois olhar lá embaixo, na descrição do vídeo, onde eu vou deixar direitinho os minutos de onde começa aí a semana 2, tá? O tema de vocês, então, é identidades culturais e o mundo globalizado. Fique por dentro dos conceitos. Identidade cultural é a representação de um povo, de uma cultura, o sentimento de identidade de um indivíduo dentro do seu contexto social. É construída ao longo da vida e das relações sociais. Globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. Para você saber mais, você pode estar acessando esse texto e esse vídeo que vem indicado no PET de vocês, que é bom para que vocês tenham mais conhecimento sobre o assunto. Mas, o que você precisa saber sobre identidade cultural? A identidade cultural é aquilo que te representa, é aquilo que você vive, que diz respeito à sua cidade, à sua comunidade, seu modo de viver, de vestir, de comer, né, e de se portar em sociedade. A globalização, ela é uma forma de interação. Que interação é essa? A maioria das vezes econômica, porque a gente adquire produtos de outros países e chegam aqui, né, rapidamente na nossa porta, ou não tão rapidamente assim, porque quando se compra daqueles sites da China, se alguém aí já comprou, me diz, porque eu vou te falar, viu? É 1 século e meio para chegar aqui. Mas enfim, tem também a integração cultural através de filmes, desenhos, documentários, turismo. Você acaba trazendo para si muita coisa que acontece no mundo. Você aprende sobre essas culturas, você acha interessante, você quer reviver ou viver um pouco sobre elas, né? Um pouco delas no seu dia a dia. Enfim, é basicamente isso aí. Aí vocês vão dar uma olhadinha aí no Para Saber Mais e nós vamos seguindo aqui. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se de que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize suas atividades com sucesso. Número 1. Leia atentamente as proposições abaixo sobre identidade cultural. Então vamos lá. Primeiro pontinho aí. 1. Aponta um dos sistemas de representação, elementos de simbolização e procedimentos de encenação desses elementos, das relações entre os indivíduos e os grupos e entre estes, seu território de reprodução e produção, seu meio, seu espaço e seu tempo. 2. Hoje o conceito de identidade, como um conceito duro, fechado, igual a si mesmo ao longo do tempo, está sendo substituído por uma identificação. Mais do que um sistema armado por unidades significantes estáveis, a que correspondem unidades de significados perenes. O que se teria hoje seria um processo de unidades cambiantes, como significantes e significados, no qual o indivíduo e os grupos entram e no qual saem intermitentemente, ao sabor de motivações de diversificada origem. 3. Na dinâmica cultural contemporânea, a identidade cultural transforma-se em um processo de construção continuada, montagem e desmontagem, formação e reformulação, deixando de apresentar-se como uma entidade estável. 4. A identidade cultural de um pequeno grupo tende a se estabilizar quando este amadurece, passando a ser um núcleo estável e imutável de reconhecimento dos indivíduos enquanto pertencentes àquele grupo. Então, a resposta correta é 1, 2 e 3. A 4 não está correta. Por quê? Porque a cultura ela não tende a amadurecer e muito menos ser estável e imutável. Ela sempre muda uma coisinha. Permanece algumas coisas, porém sempre há uma mudança. 2. Leia atentamente as proposições sobre globalização cultural. Vamos lá. 1. A globalização cultural tende à uniformização da sensibilidade através da distribuição de produtos gerados por um número cada vez menor de fábricas culturais colocadas na égide econômica dos padrões administrados por empresas globais vinculadas à televisão.
2. Em plena era da globalização, observa-se o surgimento das diferentes identitárias, manifestando-se de modo extremamente violento ou procurando emergir mais pacificamente sobre a aparência do multiculturalismo. 3. A globalização cultural, enquanto fenômeno mundial, fez com que as culturas locais perdessem espaço de tal forma que tendem a desaparecer. 4. As culturas e os imaginários nacionais tendem relativamente a desmoronar sem que desapareça, no entanto, o localismo como âncora cultural, quer isto signifique um valor positivo de afirmação identitária ou negativo, uma afirmação de provincianismo, não de todos distantes do racismo e da xenofobia. Assinale a alternativa que apresenta somente as afirmativas corretas. E a resposta é 2 e 4. 3. As abordagens culturais e funcionais da socialização enfatizam uma característica da formação dos indivíduos. Ela constitui uma incorporação das maneiras de ser, de sentir, de pensar e de agir de um grupo, de sua visão de mundo e de sua relação com o futuro, de suas posturas corporais, de suas crenças íntimas. Quer se trate do seu grupo de origem no seu meio qual transcorreu sua primeira infância e ao qual pertence objetivamente, quer se trate de outro grupo no qual quer se interagir ao que se refere subjetivamente, o indivíduo se socializa interiorizando valores, normas e disposições que fazem dele um ser socialmente identificável. Tomando como base o texto, analise a alternativa correta. A resposta correta é a letra A. A objetivação de maneiras de pensar e agir torna o indivíduo sem identidade. Então, nós vamos agora para a correção da semana 2 do PET volume 7 e o tema é a construção da cidadania brasileira e o processo de redemocratização. Para saber mais, você pode acessar aí estes textos e o vídeo que o PET de vocês trouxe. E essa imagem aí refere-se à campanha para eleições diretas no Brasil. Isso logo aí no fim da ditadura militar, as pessoas iam para as ruas para pedir para votar para presidente. Atividades. Número 1. Não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e o fim do regime militar. Trata-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preenchimento do vazio na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e o Estado. No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Então, neste caso aí, gente, a resposta vincula-se a pessoas que não podem ficar presas somente àquele momento ali da votação, ao momento de escolher o seu candidato. Ele tem que viver essa democracia, exigir os seus direitos e pensar que ele é uma pessoa, mesmo não querendo, uma pessoa política, uma pessoa que está envolvida nesse meio para que a gente sempre possa procurar rumos melhores para o nosso país. 2. A campanha pelo restabelecimento das eleições diretas para presidente da República no Brasil em 1984, intituladas Diretas Já, reuniu diferentes partidos políticos em torno da aprovação da emenda constitucional que reintroduziu o voto direto para presidente. Letra D. Lembrando que, no momento em que surgiu aí a emenda Dante de Oliveira, e essa campanha das diretas já, que as pessoas foram para as ruas para pedir aí para que pudessem votar para presidente, logo não ainda foi aceita no Congresso Nacional. Então, o primeiro presidente civil do Brasil pós-ditadura militar aí, ainda vai ser escolhido por voto indireto, tá? Ou seja, sem a participação da população. 3. Com a volta dos militares aos quartéis e redemocratização do Brasil,
O presidente José Sarney convocou uma Assembleia Nacional Constituinte que foi eleita em novembro de 1986. Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada aquela que ficou conhecida por Constituição Cidadã. Assinale as alternativas, aquela que apresenta novidades incorporadas ao texto constitucional brasileiro em 1988. O que foi adicionado a essa Constituição Cidadã que não havia nas demais constituições? A resposta correta é a letra A. Ampliação da cidadania com direito do voto aos analfabetos, criação do habeas corpus, que permite ao cidadão obter informações relativas à sua pessoa, constantes de registros oficiais. 4. Em 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das diretas já, relativa à eleição direta para presidente e vice-presidente da República, foi rejeitada pela Câmara dos Deputados, levando à posterior formação da Aliança Democrática e a candidatura de Tancredo Neves. Então, como eu falei na questão anterior, a emenda foi rejeitada. Eles formaram aí um outro partido e favoreceu então a candidatura e depois, posteriormente, a eleição de Tancredo Neves por via indireta. 5. Após 2 décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas de 1984, as eleições presidenciais de 1985 foram indiretas, vencida pela Aliança Democrática, que reuniu o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de oposição e setores dissidentes do PDS. Esse PDS aí era o antigo Arena, que era o partido que tinha maior volume de deputados e que poderia facilmente ter eleito um outro militar para a presidência. Porém, eles se desentenderam, por isso que está aí dissidentes, eles se desentenderam e apoiaram aí o candidato Tancredo Neves do PMDB. Então é isso, queridos. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilha esse vídeo com seu colega, me ajuda aí também com o seu carinho. Muito obrigada pela sua audiência. E te espero na próxima correção. Beijo no coração.